O Beato. Uma localidade tão velha quanto a fundação da nossa nação, situado nos arredores da cidade de Lisboa, lugar de nobres tradições e habitado por reis. Mas em meados do século XIX, esta freguesia iria mudar para sempre. Gente operária a chegar, os conventos, esses dão lugar às fábricas. E foi neste beato industrial que na noite de 13 de fevereiro de 1932 foi dedicado ao serviço do Senhor, a humilde casa para a pregação do seu santo evangelho neste local. Muitas pessoas ouviram este evangelho e converteram o seu caminho aos caminhos do Senhor. O primeiro responsável nomeado pela Igreja Evangélica de Santa Catarina foi o Dr. Luís Pereira, que depois é substituído pelo irmão Carlos Rice de Carvalho e mais tarde pelo irmão Bernardino Oliveira. Mas no ano de 1953 o número de crentes desceu assustadoramente. O que poderia ser feito? Orar e confiar em Deus. E de joelhos no chão, sábado após sábado, oraram por um reavivamento. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Os bancos se encheram de almas sedentas. Muitos encontraram em Jesus a salvação. Muitos foram libertos e curados. Outros desceram às águas do batismo. Mais tarde, em 1976, mudamos a nossa localização para onde nos encontramos até aos dias de hoje. Ao longo destes anos, Deus tem trazido servos e servas para fazer a sua obra. Muitas têm sido as mensagens do amor de Deus, mensagens da nossa participação na sua missão, do nosso compromisso para com Ele. Temos visto e confirmado quanto Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele é fiel e a nós só nos cabe viver com uma visão. Anunciamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. É com muita alegria que me dirijo aos irmãos, essa alegria que eu sinto em meu coração por o Senhor permitir que a Igreja Evangélica do Beato tivesse as suas portas abertas uma vez mais. Muito obrigado, irmãos, por todos os que colaboraram conosco, uns com a mensagem, outros em orações. É com muito amor que vos agradeço. Vamos dar, portanto, início ao nosso culto de aniversário, pedindo ao Senhor que nos continue a ajudar, a amparar, porque nestes tempos difíceis que estão decorrendo, nós, como sempre, sem a ajuda do Senhor nada somos. E nesta altura, mais do que nunca, precisamos das orações de todos os irmãos. É no nome do Senhor Jesus que tudo isto peço e agradeço aos irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Vejo a luz do amor brilhando sobre as trevas do mal brilhando. Jesus é a luz do mundo, na verdade a luz que liberta. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra da tua glória.
Igreja Evangélica do Beato, endereço em meu nome pessoal e da Igreja Evangélica Lisboa Marquês de Olhão, saudações fraternais e efusivas pelo vosso aniversário. E queria dedicar-vos o texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como espiritualmente adultos e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos muito felizes por mais um aniversário da Igreja Evangélica do Beato. Em meu nome, da minha família e da Igreja Evangélica das Olarias e de Santa Catarina, queremos deixar-vos um abraço de congratulação por este aniversário que estáis a viver. Sabemos que a vossa vida tem propósito porque sois Igreja do Senhor, pois tendes chegado à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos Espíritos justos aperfeiçoados e a Jesus, mediador de uma nova aliança. Por tudo isto, sabemos que sois a Igreja do Senhor e, como comunhão de igrejas, estamos convosco nesta vossa alegria e por isso deixamos um fraterno abraço e muitas felicidades no Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, ó Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louva em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, ó Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor. Muito boa tarde, queridos irmãos da Igreja Evangélica do Beato. É com muita alegria que vos saúdo neste dia em que celebramos, perdoai-me a expressão,
porque realmente não sois só vós, mas são todas as nossas igrejas que celebram este vosso aniversário. Porquê? Porque vós sois fruto também do trabalho de Santa Catarina, tal como Sintra, ainda que Sintra seja muito mais recente. Vamos fazer 77 anos e os irmãos estão 12 anos mais avançados. Meus queridos irmãos, neste dia quero saudar-vos a todos, não só em nome pessoal, em nome da Igreja Evangélica de Sintra, mas também em nome da Aliança Evangélica Portuguesa. E a passagem do hoje, das notas diárias da União Bíblica, diz: quem pode residir no teu santuário? Ó, queridos irmãos, aquele que o salmista responde, diz: aquele que leva uma vida sincera e pratica a justiça e diz a verdade com todo o coração. Damos muitas graças a Deus porque ao longo destes anos servos fiéis como o Dr. Luís Pereira, o querido irmão Luís Rice Carvalho, que tive o prazer de conhecer, o irmão Bernardino, e podia dizer-vos, e os irmãos conhecem estes mais recentes que outrora jovens, que agora mais velhos, os irmãos Ferreiras, o irmão Duarte e tantos outros têm servido dedicadamente ao Senhor nas freguesias do Beato e Marvila. Há muitas saudades de todos, há muita bênção que nós temos recebido através de vós, do vosso interesse, do vosso amor, do vosso investimento na obra do Senhor, na disponibilidade que têm colocado, que têm dado às vossas instalações para servir a outros, e até que têm vindo de muito longe e que têm sido abençoados por vós. Queridos irmãos, o Senhor não está esquecido de vós. Que o Senhor vos continue a abençoar, a abrir os horizontes e que neste ano em que esperamos voltar eventualmente a uma certa normalidade, dentro desta anormalidade, que o Senhor vos conserve e o Senhor vos abençoe, especialmente aos irmãos mais velhos, e que dê forças aos mais novos para ocuparem os seus lugares nesta caminhada. Parabéns, Igreja Evangélica do Beato. Boa noite, meus irmãos. Quero, em meu nome pessoal e em nome da Igreja Evangélica do Centro da Almada, Almeca, felicitar os irmãos da Igreja Evangélica no Beato, em Lisboa, pelo seu 89º aniversário. Uma longa história, cheia com certeza de vitórias, de alegrias, mas também certamente com alguns momentos mais difíceis. Damos muitas graças a Deus por cada membro que passou pelos bancos da Igreja, pelo trabalho que fizeram para o Senhor, pela fidelidade. E nos alegramos por aqueles irmãos que continuam neste momento na Igreja, fielmente servindo ao Senhor, pela liderança aí instituída, e oramos por vós. E queremos deixar 2 versículos com os irmãos. O primeiro deles, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 20, que diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E também, em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Esta é a nossa oração e o nosso desejo para todos nós. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
amigos que serão por ti, mas terás muitos amigos que serão por ti, que nunca te abandonarão, que nunca te trairão, mesmo que o ouro seja então demais para a mente humana. Sim, Jesus, que disse amor, que tu sofreste, com beijo foste atraído por um amigo. Sim, Jesus, como são os homens que têm duas faces quando lhes convém o amor material. Mas terás muitos amigos que serão por ti, mas terás muitos amigos que serão por ti, que nunca te abandonarão, que nunca te trairão, mesmo que o ouro seja então demais para a mente humana. Mas terás muitos amigos que serão por ti, mas terás muitos amigos que serão por ti, que nunca te abandonarão, que nunca te trairão, mesmo que o ouro seja então demais para a mente humana. Mesmo que o ouro seja então demais para a mente humana. Boa tarde. Venho por este desejar aos amados irmãos do Beato um feliz aniversário, que o Senhor vos continue a abençoar e que a sua presença esteja sempre convosco. Quero-vos deixar estes versículos de exortação da palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor ricamente vos abençoe e vos dê ânimo e força nele. Amém. Amados irmãos, é com alegria que vos saúdo em meu nome e em nome da Igreja Evangélica de Alvalade por mais este aniversário, o 89º aniversário da Igreja Evangélica do Beato
São muitos anos que essa igreja tem mantido a porta aberta e tem testemunhado do nome do Senhor Jesus Cristo e tem levado o Evangelho às almas perdidas e àqueles que estão sem Cristo. Por isso é uma alegria, ao mesmo tempo também louvamos ao Senhor com gratidão pela fidelidade do Senhor. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E a promessa do Senhor é clara. Como diz Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6, tendo por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, esta é a promessa do Senhor, que o Senhor vai aperfeiçoar aquilo que Ele começou, e isto não é algo que nós possamos pôr de lado enquanto estivermos aqui neste mundo. E por isso essa igreja tem essa promessa do Senhor, que o Senhor vai continuar a aperfeiçoar a obra que começou. E isto é esperança, porque sabemos que é até o dia de Cristo Jesus, até aquele dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Por isso, a nossa oração é que o Senhor continue ricamente a abençoar essa igreja e a conceder-vos este privilégio de continuar a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de convidar para que cada um pegasse as suas Bíblias e abrisse no livro de Abacuque, no capítulo 3. Iremos ler o versículo 17 ao 19, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. O profeta Abacuque aqui, eu penso que ele queria dizer que venha o que vier, eu me regozijarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu sei que haja o que houver, uma coisa não me será tirada: a minha salvação, a minha esperança e convicção, certeza de que um dia, muito em breve, estaremos todos juntos com o nosso amado e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que nós realmente possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Amém. Queridos irmãos, eu quero saudar em meu nome e em nome da comunidade cristã no Almeirão os amados irmãos da Igreja do Beato pela passagem de mais um aniversário, num contexto difícil para todos, mas mesmo assim as tecnologias permitem que nós possamos estar juntos, abraçando-nos virtualmente e podendo assim também refletir um pouco acerca da palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre um tema que tem sido muito caro aqui na comunidade cristã no Almeirão, uma vez estamos a estudar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também chamado Atos do Espírito Santo. Na verdade, nós como cristãos vivemos muitas vezes uma vida superficial. E como resultado dessa vida superficial não há crescimento, nós não vemos as nossas igrejas a receberem cada vez mais pessoas salvas, pessoas integradas em busca de cura para as suas almas. Falta-nos muitas vezes novidade de vida, renovação, e precisamos efetivamente de ver o que é que está a correr mal nas nossas comunidades. E eu identifiquei esta questão da superficialidade nas nossas vidas, a falta de densidade espiritual. Eu vou usar esta expressão densidade espiritual em contraposição com a superficialidade. Para tal, eu queria que os nossos olhos se concentrassem num texto bíblico
no capítulo 2 de Atos, eu vou ler de versos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Lucas, o autor deste texto, usa aqui o verbo perseverar. Eles perseveravam. Isto é, eram exigentes consigo mesmos. Eles eram exigentes na forma como se relacionavam com os irmãos. E eram exigentes na forma como se relacionavam com o Senhor. Eu chamo isto de consistência, densidade espiritual. Eles não eram superficiais consigo mesmos, nem com os irmãos, nem com o Senhor. E esta densidade espiritual era baseada em 3 aspectos fundamentais que eu identifiquei aqui no texto. E perseveravam na doutrina, na comunhão e nas orações. Perseveravam na doutrina, isto é, na palavra. Eu vou usar daqui para a frente a expressão palavra. Perseveravam na palavra, na comunhão e nas orações. Significa que a comunidade inicial, neles não havia superficialidade nem na palavra, nem na comunhão, nem nas orações. Indo ao primeiro ponto, a palavra. É preciso ver que nós estamos aqui, no contexto deste texto, no ambiente do Pentecostes. O Espírito Santo tinha sido doado pelo Senhor Jesus à Igreja. O Espírito é a grande doação de Jesus, prometido lá em João capítulo 14, o Consolador, o Espírito Santo. E quando Pedro está a escrever este texto, ele já está no ambiente do resultado desse evento do Pentecostes. O querido irmão, querida irmã, sabe qual foi a razão porque 3.000 pessoas foram salvas naquele dia? Foram salvas por causa do poder da palavra. Poder da palavra. É relevante perceber que Pedro, aquele homem impulsivo, que falhou tanta vez, foi usado de uma forma maravilhosa por Deus para ser instrumento da graça para 3.000 pessoas se salvarem. Poder da palavra. Pedro não era um homem superficial. Se nós lermos todo o relato do seu discurso do Pentecostes, vemos como ele vai à raiz da doutrina, à profundidade da palavra. Mais tarde, ele escrevendo a sua primeira epístola, ao escrever a sua primeira epístola, ele disse o seguinte, no capítulo 1, versos 22 a 25. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, por o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Isto é, mediante a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Pedro sabia que para ser um instrumento da graça de Deus, do início da igreja cristã, durante toda a sua vida ministerial, ele não podia ser superficial na palavra. Sabe uma coisa, querido irmão, querida irmã? Vivemos tempos em que nas nossas igrejas a palavra de Deus
está a ser muito superficial. Estamos a viver muito à mercê do eu acho que, eu penso que. Eu acho que este achismo está a chegar à igreja e está a provocar grande dano nas nossas igrejas. Vivemos tempos em que nós somos confrontados e com a exigência de defendermos a fé cristã. Os nossos jovens estão a ser bombardeados com relativismo e outros ismos. Mas, queridos irmãos, o convite é a perseverança na palavra. Não podemos ser superficiais. Porque a palavra, como diz Pedro, é viva e permanente. Vamos dizer não à superficialidade na palavra. Praticando também, obviamente, o que ela ensina. O segundo aspecto relatado aqui em Atos, capítulo 2, tem a ver com a comunhão. O texto diz que eles estavam juntos e tinham coisas em comum. De versículos 44 e 46, nós vemos os aspectos centrais da comunhão da igreja cristã inicial. Havia espírito de proximidade, de comunidade, de simplicidade e de alegria no coração. Proximidade, comunidade, simplicidade e alegria. Eram estes aspectos que norteavam a comunhão da igreja. E muitas vezes nós, irmãos, vivemos uma comunhão superficial. Às vezes estamos sentados no mesmo banco da igreja e não temos verdadeira comunhão. Nós temos muitos meios tecnológicos para nos comunicarmos. WhatsApp, SMS, Messenger. Eu não sou grande especialista nessas coisas. Mas muitas vezes falta-nos a alegria da partilha, da singeleza e da alegria no coração. Falta aquilo que vem cá de dentro. Falta a expressão do amor, a expressão do perdão. Falta a expressão do abraço com sinceridade, aquela densidade de coração que marca a comunhão. Há superficialidade muitas vezes na comunhão dos irmãos. Conflitos muitas vezes entre irmãos em todas as igrejas. Na nossa comunidade eu tenho sempre um princípio muito básico. Quando um irmão está com problemas com outro irmão, eu digo, olha, palavra de Deus. E também exercício de comunhão. Comunhão não é estarmos sentados no mesmo banco. Não é sermos membros da comunidade no livro da igreja somente. A comunhão expressa-se pela proximidade sincera, pelo espírito de comunidade que absorve, que integra, que considera, que abraça e que perdoa o outro. Comunhão é partilha da alegria. Comunhão é dizer, irmão, tu és a minha alegria. Tu completas a minha alegria. E fazê-lo de uma forma singela, com singeleza de coração. Vamos dizer não à superficialidade na palavra. Vamos dizer não à superficialidade na comunhão. Vamos dizer sim à densidade na palavra. E vamos dizer sim à densidade na comunhão. O terceiro aspecto, e eu não quero ser muito longo, tem a ver com oração. O texto de Atos diz que eles perseveravam na palavra, na comunhão e na oração. O irmão sabe por que razão é que Pedro curou aquele coxo que pedia esmola à porta do templo? Porque eles iam para a oração. Eles tinham uma prática de oração. A comunidade inicial não era superficial com as questões ligadas à oração. A igreja perseverava no espírito de oração. Quando Pedro estava preso, a igreja estava lá confinada em casa de Maria.
mãe de João Marcos. Vemos isto lá mais à frente, no texto de Atos, capítulo 12. Mas diz a palavra de Deus que eles oravam. A igreja adotava um modelo de densidade na oração. Enquanto eles oravam intensamente, aquela menina chamada Rode estava ali próximo da porta, porque a intensidade da oração era tanta que ela pressagiava que Deus ia mesmo responder. Como o coração daquela menina era tão sensível ao poder da oração. E nós sabemos o resultado. Pedro foi libertado. Os irmãos sabem que na segunda viagem missionária, lá no texto de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Barnabé e outros chegaram a Filipos, qual foi o lugar que eles procuraram e encontraram? Foi um lugar de oração. E sabem onde era o lugar de oração? À beira de um rio. Não era uma catedral, não era uma sinagoga, não era um templo, não era nada muito engalanado, era simplesmente à beira de um rio. Muitas vezes à boa maneira africana, debaixo de uma árvore. Mas o poder da oração estava ali. Não havia superficialidade. Aquela viagem missionária tinha que ser bênção, pelo poder da oração. E como resultado daquele espírito envolvente de oração, lemos em Atos 16 que Lídia confirmou a sua fé e foi batizada. Eles não eram superficiais. Eles oravam com intensidade, com densidade. Irmão, como é a nossa vida de oração? Nas nossas comunidades, as reuniões de oração são as menos frequentadas. Muitas vezes nas nossas casas, no ambiente da família, passamos simplesmente pela oração para dar graças pelo alimento, porque ele é farto nas nossas mesas. Mas muitas vezes nós não privilegiamos a oração com densidade. Somos muito superficiais na oração. Esta é uma luta em todas as comunidades. Na comunidade onde o Senhor me colocou a dirigir, também lutamos com isto. Para que a igreja desenvolva uma prática de densidade na oração. A igreja que fala com Deus. A igreja que tem intimidade com Deus. Essa igreja que busca o Senhor nas decisões da vida, do ambiente cotidiano que nos rodeia. Precisamos de ser comunidades verdadeiramente de oração. Esta superficialidade que muitas vezes existe nas nossas comunidades deve ser combatida. Irmão, diga não à superficialidade na comunhão, diga não à superficialidade na palavra, diga não à superficialidade na oração. Vamos ser densos na palavra, densos na comunhão, densos na oração. Porquê? Tal como eu disse no início, quando fiz a introdução, nós temos que ser exigentes conosco mesmos. Ser exigente conosco mesmo significa que eu estou seguro acerca dos meus fundamentos. O meu fundamento é a palavra. Não posso ser superficial nessa área. Seja exigente consigo próprio. E em relação à comunhão, como eu disse também, nós temos que ser exigentes na forma como nos relacionamos com os irmãos. Eu creio que essa exigência também vem do coração de Deus. A forma como nos amamos, pela forma como nos amamos, como somos exigentes uns com os outros, o mundo vai ver que realmente somos discípulos do Senhor. E também temos que ser exigentes na forma como nos relacionamos com o Senhor, buscando a sua orientação, buscando a sua provisão diária, buscando nele os recursos, a sabedoria para as decisões da nossa vida. Que a igreja do Beato seja uma igreja que diz não à superficialidade na palavra, na comunhão e na oração. E que seja uma igreja verdadeiramente densa na palavra, na comunhão e na oração.
Sabem qual é o resultado desta postura? Está escrito no texto bíblico. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, irmãos, e muitas vezes nós pensamos que somos nós que acrescentamos os que se salvam à igreja. É um erro. É um erro. Eu tenho o privilégio de uma boa recordação quando era menino. Eu tinha 14 anos de idade e recordo que o meu ancião e pastor na altura, ele convidou-me para pregar. Eu tinha 14 anos de idade. E a pregação tinha que incluir um apelo à conversão. Notem, eu era um miúdo. E eu preguei e fiz um apelo. Irmãos, e não é que 3 pessoas se levantaram e se entregaram ao Senhor. Durante muitos anos, eu questionei a mim próprio como é que aquilo tinha acontecido, sendo eu uma pessoa inexperiente, sem qualquer habilitação para pregar. Aprendi uma coisa, que não fui eu que os salvei. Eu simplesmente fui exigente na palavra quando falei. Quem acrescentou a alma à igreja foi o Senhor. Pela sua densidade na palavra, comunhão e oração, a igreja do Beato vai ver pessoas serem acrescentadas dia a dia à sua comunhão. Este é o meu desejo. É a minha oração. E espero que esta seja a grande prenda que o Senhor tem para a igreja do Beato. Que mais almas possam ser acrescentadas por causa da vossa densidade espiritual na palavra, na comunhão e na oração. Que Deus vos abençoe. Vives tão santo a verdade, pois nada sou santo.
porque sabemos quem tu és. Está escrito, tu és o guarda do teu povo, e como és o guarda do teu povo, te agradecemos a nossa presença aqui neste momento. E também dizes na tua palavra, eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim o teu povo possa olhar para o alto, de onde pode vir o teu socorro. E o teu socorro chegou desde 1932, que a Casa da Oração Evangélica do Beato foi aberta. Graças podemos comemorar mais um aniversário, 89º ano de aniversário. Agradecemos, Senhor. E também te quero agradecer em nome do presbítero, em meu nome, e em nome em nome do presbitério, agradecer a todos os nossos queridos irmãos que se têm deslocado para assim trazer ali a mensagem santa e pura e real do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Está escrito também, benditos os pés que se deslocam para anunciar as boas novas de salvação. E está escrito, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. É no bendito e santo nome, nosso amado Pai, e em nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, te agradecemos e pedimos-te e esperamos do teu poder, na glória do teu nome, pedimos. Amém.